Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu trago mais um livro naquela série, mais uma passagem, né, naquela série de filigranas doutrinárias, uma passagem que eu tenha destacado para os senhores. E hoje nós falaremos sobre o livro intitulado A Democracia através dos Direitos, um livro do Luigi Ferraioli. Um livro muito bom, especialmente naquele contexto que eu abordo muito com os senhores da nova perspectiva do neoconstitucionalismo, da nova leitura da legitimação dos atos do Estado, então a infiltração do aspecto democrático. Então, recomendo vivamente a leitura. É esse livro aqui, olha, Democracia através dos Direitos, o constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político, está ali, de Luigi Ferraioli. E aí as passagens que eu destaquei é a seguinte, olha lá. O constitucionalismo é a orientação que hoje prevalece na teoria e na filosofia do direito. Ele se afirmou sobre a base da profunda inovação na estrutura dos ordenamentos jurídicos da Europa continental, que foi a introdução, após a Segunda Guerra Mundial, de constituições rígidas e hierarquicamente superiores à legislação ordinária e dotadas de controle jurisdicional de constitucionalidade. Disso decorreu uma mudança das condições de validade das leis, ligadas não mais apenas às formas e aos procedimentos relativos à sua produção, mas também aos seus conteúdos, isto é, a coerência dos seus significados com os princípios estabelecidos pelas normas constitucionais, primordialmente o princípio da igualdade e os direitos fundamentais. Esta mudança incidiu sobre a natureza das nossas democracias, tornando, a meu ver, inadequadas as tradicionais concepções puramente formais ou procedimentais da democracia enquanto conjunto de regras do jogo, independente do e indiferentes ao conteúdo do jogo democrático. Isto, de fato, introduziu na democracia uma dimensão substancial, correspondente à dimensão substancial da validade das leis e delimitada pelos limites e vínculos jurídicos de substância ou de conteúdo impostos aos poderes políticos majoritários. Impôs, em resumo, o que podemos chamar de esfera do não decidível, aquilo que nenhuma maioria pode validamente decidir, isto é, a violação ou a restrição dos direitos de liberdade, e aquilo que nenhuma maioria pode legitimamente deixar de decidir, isto é, a satisfação dos direitos sociais constitucionalmente estabelecidos. A respeito desta inovação na estrutura do direito e da democracia, foram fornecidas duas interpretações distintas, correspondentes, grosso modo, a duas diferentes concepções do constitucionalismo e, por conseguinte,
da democracia constitucional. De um lado, a concepção ancorada no velho paradigma juspositivista, segundo o qual as constituições rígidas apenas introduziram um ulterior nível normativo, o constitucional, na estrutura hierárquica do Estado legislativo de direito, sem lhe alterar a sintaxe interna, nem, consequentemente, a dimensão semântica e a dimensão pragmática. De outro lado, a concepção oposta e hoje prevalente, pós-positivista e tendencialmente neo-jusnaturalista, segundo a qual os princípios éticos políticos de justiça introduzidos nas constituições, objeto de ponderações, ao invés de, como as regras, aplicação mediante subsunção, teriam restabelecido a conexão pré-moderna entre direito e moral e colocado fim à separação entre as duas esferas, que havia sido produzida com a afirmação, no direito moderno, do paradigma positivista. Na primeira parte desse livro, dedicada ao constitucionalismo como modelo teórico, são discutidas e submetidas à crítica essas duas concepções, às quais é contraposta uma terceira, não intermediária, mas diferente de ambas. É a concepção do constitucionalismo e da democracia, a qual denominei garantista, e que se funda nas teses que desenvolvi na obra Principia Iuris, Teoria del Diritto e della Democrazia. Como base desta concepção, diferentemente da primeira, o constitucionalismo é um modelo normativo de ordenamento produzido por uma mudança de paradigma, seja do direito, seja da democracia, graças ao qual a validade das leis e a legitimidade da política são condicionadas ao respeito e à efetivação das garantias dos direitos estipulados nas Constituições. Diversamente da segunda concepção, além disso, a estipulação de princípios e direitos fundamentais em constituições rígidas e hierarquicamente superiores a todas as outras fontes equivale à imposição, relativamente a toda a produção normativa, de limites e vínculos aplicáveis à sua violação exatamente como se dá com as regras. Assim, o constitucionalismo garantista vem a se configurar, no plano teórico, como uma complementação, seja do positivismo jurídico, pois consiste na positivação das próprias escolhas às quais o legislador deve se adequar, seja do Estado de Direito e da democracia, na medida em que comporta a submissão de todos os poderes, inclusive o político e o legislativo, a normas formais e substanciais destinadas, primeiramente, a limitar-lhes e a vincular-lhes o exercício e, de maneira secundária, a censurar ou a remover as violações que venham a cometer para a garantia dos direitos de todos. Disso resulta uma virtual e, em alguma medida, fisiológica ilegitimidade do direito positivo vigente em relação à dicção constitucional, que a ciência jurídica tem o dever de evidenciar e a política e a jurisdição têm o dever de reparar ou de corrigir. Essa ilegitimidade é, em certa medida, fisiológica, pois as normas constitucionais que impõem à produção legislativa a introdução e o respeito às garantias dos direitos por elas estabelecidas podem perfeitamente ser violadas por comissão ou por omissão. Mas essa ilegitimidade, como demonstrarei na segunda parte dedicada ao constitucionalismo como projeto político, está hoje se tornando patológica. Está em andamento uma profunda crise do paradigma constitucional, que alcança tanto as formas representativas da democracia quanto a sua substância constitucional, e está comprometendo o papel de governo da política e as funções reguladoras e garantistas do direito. Esta crise se manifesta no desenvolvimento, em nível estatal e extra ou supraestatal, de poderes econômicos e financeiros descontrolados e desprovidos de limites, na subordinação a estes das funções políticas de governo e na agressão levada a efeito por uma política tão impotente em relação ao capital financeiro, quanto onipotente em relação às camadas sociais mais desfavorecidas, ao conjunto de direitos sociais e trabalhistas. A expansão do constitucionalismo e de suas conexas garantias, em consideração às suas prescrições normativas e a magnitude dos novos poderes econômicos globais, será, portanto, proposta no último capítulo como o dever principal da política e como uma única alternativa racional a um futuro de desordem, de violências, de opressão e desigualdades
além das involuções autoritárias e antidemocráticas. Na origem das teses expostas neste livro estão dois intensos e, para mim, fecundos debates realizados a partir de artigos: Constitucionalismo Principalista e Constitucionalismo Garantista, publicado juntamente com minhas réplicas no número 34 de 2011 da revista Doxa. E aí vem a expressão do autor lá, Caderno de Filosofia del Direito, bem como no volume brasileiro Garantismo, Hermenêutica e Neoconstitucionalismo. Um debate com Luiz Ferraioli organizado por Lênio Luiz Streck e André Caran Trindade. Gostaria, portanto, de agradecer a todos que nele intervieram. E aí ele cita o nome dos diversos autores. As críticas e as solicitações a mim dirigidas foram-me preciosas, induzindo-me a precisar, a esclarecer e, em alguns casos, a corrigir as teses inicialmente sustentadas. A discussão, portanto, serviu para remover algumas incompreensões recíprocas e também para reduzir dissensos e divergências, em muitos casos devidos, sobretudo, aos diversos aparatos conceituais que lhe constituem os pressupostos. Particularmente esclarecedora pareceu-me ainda a longa conversa sobre o constitucionalismo com Juan Ruiz Maneiro, dos modelos de constitucionalismo, uma conversação publicada pela editorial Trota de Madrid em 2012, que teve o mérito, graças também à forma de diálogo e à imediatidade das réplicas e tréplicas, de dissipar ulteriormente equívocos e subentendidos que dividem as nossas orientações. Discuti, por fim, este livro e aí ele cita autores da língua espanhola, aos quais igualmente agradeço por suas observações. É útil sublinhar, desde logo, o caráter não acadêmico de tais controvérsias. Elas não apenas subentendem diferentes concepções teóricas a respeito das constituições e da democracia, mas também possuem relevantes implicações práticas. A normatividade frágil ou forte associada às normas constitucionais substanciais, segundo sejam concebidas como princípios ponderáveis entre si ou como regras que impõem sua efetivação legislativa e a sua aplicação jurisdicional, a promoção de um papel ativo e criativo da jurisdição ou a defesa de sua rígida sujeição à lei e, portanto, da separação dos poderes, o primado da jurisdição ou, ao invés da inovação legislativa e, portanto, da política na efetivação garantista, sempre incompleta e imperfeita, do projeto constitucional, a consequente opção estratégica por uma integração jurídica supranacional embasada prevalentemente no papel de garantia confiado ao ativismo das jurisdições, segundo o modelo do Rule of the Law, ou por um constitucionalismo rígido de vários níveis, alargado, estendido aos múltiplos poderes políticos e econômicos globais e efetivado pela política mediante a construção, à sua altura, de funções e instituições de garantia dos direitos estipulados nas várias cartas estatais e internacionais. A validade paradigmática do constitucionalismo, se este é apenas um modelo de direito e de prática jurídica, ou também, como sustentarei no último capítulo deste livro, um projeto político de construção da democracia. A concepção, enfim, a respeito da ciência jurídica, se seria ainda sustentável o seu caráter tão somente descritivo e avalorativo, defendido pelo velho positivismo jurídico, ou se, ao contrário, se seria necessário reconhecer o seu papel crítico e projectual em relação ao direito ilegítimo, isto é, em relação às indevidas antinomias e lacunas geradas pela virtual diferenciação entre o dever ser constitucional e o ser legislativo do próprio direito positivo. Naturalmente, as concepções teóricas do direito não são nem verdadeiras nem falsas, são mais ou menos adequadas às finalidades explicativas e reconstrutivas buscadas pela teoria. Além de uma dimensão semântica, consiste nas suas capacidades empírica e explicativa. Elas possuem também uma relevante dimensão pragmática, pois servem para construir o imaginário jurídico em torno daqueles particulares, objetos de pesquisa não menos artificiais do que as teorias, que são o direito positivo e os sistemas políticos. Este imaginário, quando se afirma nas culturas jurídica e política, incide nos sistemas institucionais que são objeto da reflexão teórica, contribuindo para lhes modelar a normatividade e para orientar as práticas e a deontologia dos operadores do direito e dos atores da política. Disso se extrai a relevância prática das teorias e, em geral,
das culturas jurídicas e políticas determinadas por seu papel amplamente performativo do artifício institucional, que é, ao menos em parte, como elas o concebem e o teorizam. E aí, com isso, meus amigos, a gente encerra, portanto, esse apanhado a respeito de uma consideração introdutória que o autor fez sobre esta obra, que eu recomendo vivamente a leitura, A Democracia através dos Direitos, de Luigi Ferraioli. Estas as considerações que eu queria fazer com os senhores nesse vídeo de hoje. Nós vamos, portanto, ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.